numa sociedade democrática é desejável, é necessário, é fundamental que as pessoas discutam, se envolvam, participem, etc. Né? Então, normalmente esses processos que são prescritivos, normativos, eles são excludentes, tá? E excludentes dos principais interessados. Bom, estamos falando, portanto, dos grandes projetos, entendendo que a literatura traz uma tipificação daquilo que é chamado de projetos curriculares, em que se fala dos grandes projetos, conforme eu falei, que são aqueles produzidos, capitaneados pela administração pública, mas tem, sim, os projetos locais, os projetos individuais, tá? E que, do meu ponto de vista, né, a vitalidade de um sistema educacional se dá pela articulação entre esses diferentes tipos de projetos, tá certo? Você não pode ter a primazia de um projeto sobre aquilo que o professor faz ou sobre aquilo que a cidade, a escola, né, desenvolve. E geralmente, né, os projetos curriculares têm uma característica, né, ou tem tido, e no país nós temos tido eu costumo dizer que eu acho que a gente está saturado, né, de produção de currículo, tá certo? Nessa concepção do currículo produzido pelo Estado, e que de tempos em tempos, antes era de 10 em 10 anos, né? Agora acho que muito menos, né? Se gera um currículo, uma proposta que ela é nacional, ela é local, tá certo? Isso vai acontecendo numa frequência que nos faz desconfiar da verdadeira necessidade ou que interesses estão por trás disso, tá certo? Quer dizer, porque ela, ao excluir as pessoas, né, quer dizer, ela segue uma dinâmica, uma lógica que submete essas pessoas, tá certo? E a decisão não faz parte, quer dizer, essas pessoas não se envolvem na decisão. Olhando os documentos de matemática, no caso, eu diria que a gente pode identificar 3 momentos ou 3 rupturas, que eu tenho chamado assim, nem sempre rupturas, mas 3 pontos de inflexão, pode ser uma virada, né, como nós tivemos nos anos 80, uma virada curricular, vamos dizer assim, tá certo? Em que você tinha os currículos, né, dos anos 60 e 70, né, foram produzidos os guias curriculares para o ensino de matemática, em que a ênfase partia, o foco era a ciência, né, era a questão da matemática, da sua organização, e teve papel muito importante, tiveram um papel muito importante aí como atores, os matemáticos, da certa comunidade de matemática, e acho que naquele momento não se podia falar de uma comunidade de educadores matemáticos. Essas coisas eram misturadas, tá certo? Mas tinha uma predominância mesmo, em função do momento histórico, do momento político, uma predominância da comunidade matemática específica, tá? Como tinha na área de ciências. Nas décadas de 80, 90, 2000, eu vou considerar que há não sei se vocês concordam comigo, mas a meu ver há uma mudança, eu acho que há uma espécie de ruptura, vamos dizer assim, a partir com a produção das propostas curriculares, no plano local, né, quer dizer, passa-se a produzir documentos regionais, você tinha os guias curriculares elaborados em 1975, se não me engano, sob a égide da Lei 5692, né? E somente nos anos 80 a gente vai ter um movimento forte, tá? Que internamente à comunidade de educadores matemáticos se questionava todo o primado aí do movimento da matemática moderna, tá? E se passava a trazer uma discussão que envolvia uma concepção de matemática, uma concepção de ensino, uma fundamentação aí baseada em teorias da aprendizagem que tinha, acho que tinham gerado bastante conhecimento, tinha bastante influxo no campo educacional, né? Mas também é nesse período que se produzem parâmetros curriculares
e se estabelece uma dimensão nacional dos currículos. Tá certo? Então, os parâmetros curriculares, eles são, na verdade, uma tentativa, assim como os referenciais curriculares de educação infantil, eles são, na verdade, uma proposta nacional, mas uma proposta de parâmetros, tá certo? E também, quer dizer, a gente poderia ir atrás das motivações em cada momento, né, para os governos, os gestores, né, da educação pública fazerem isso. Né? A gente observa também, quer dizer, em termos de concepções de ideias, não há uma ruptura. Eu diria que as propostas, os parâmetros, ou mesmo mais adiante, não há exatamente um conflito, uma ruptura. Né? Eu diria que estamos operando no mesmo campo de ideias, até porque, se você for olhar quem são as pessoas que produzem ou participam das equipes de elaboração, né, são pessoas que estavam nas propostas ou estavam em outros momentos, tá certo? Então, de algum modo, as coisas têm um sentido de continuidade ou de revisita ou de adequação em função dos novos tempos, inclusive com uma certa preocupação, ainda que retórica, digamos assim, né, de levar em conta aquilo que é produzido no âmbito da pesquisa. Tá? E levando em conta também os anseios e as necessidades dos professores na sala de aula. Né? Nos anos 2000, a gente vai ter aí uma retomada das propostas regionais. Tá? Ao meu ver, muito em São Paulo vai ser produzida uma proposta muito mais porque, né, as pessoas que estavam na gestão da Secretaria de Educação Municipal ou Estadual, né, eram pessoas que estavam no Ministério, tá certo? Na época da elaboração dos parâmetros curriculares. Então, de algum modo, era o mesmo veio administrativo, era o mesmo, né, o mesmo tipo de orientação, de direção, vamos dizer assim. E as pessoas que estavam elaborando esses documentos eram pessoas que também estavam em outros processos, em outros momentos históricos. Né? Há um fato curioso que eu acho que ganha impulso nesse momento, nesse período, que é o que eu tenho chamado de a mercantilização do currículo. Quanta ingenuidade, tá certo? Mas, quer dizer, vocês lembram que proliferam nesse momento a questão da produção dos materiais apostilados, tá certo? Associados a grupos educacionais, geralmente grupos privados, tá certo? E eles passam a ditar aquilo que passa a ser considerado como um padrão de qualidade. Tá? Então, quando você vai ver as propostas que são geradas, os documentos que são gerados nesse período no governo do Estado de São Paulo, na Secretaria de Estado de São Paulo, quer dizer, eles estão se curvam a essa lógica do material apostilado, entende? Quer dizer, você coloca um determinado conjunto de ideias e estabelece o que vai ser trabalhado em cada bimestre, em cada momento, e os professores também, alheios ao processo, evidentemente vão fingir que vão desenvolver, mas a ideia é essa, porque isso virou, e não era incomum conversar com os professores assim, e o que está acontecendo na sua escola? Isso em cursos de formação assim. Professor, agora vai, né? Agora tudo bem, porque nós já estamos usando material apostilado, tal e tal e tal, tá certo? Quer dizer, então, o que você tinha aí, na verdade, se eu pensar nos próprios grupos educativos privados, o que você vai ter é uma forma de produzir e de viabilizar um currículo em que os professores são excluídos nessas escolas. Por quê? Porque trata-se de algo que é resolvido no âmbito da gestão. Então, é o diretor da escola que escolhe o grupo e o professor recebe goela abaixo aquele material, tá certo? Que ele tem que cumprir num determinado momento e assim por diante. Tá? Isso só se expandiu de lá para cá, tá certo? Hoje a gente tem quer dizer, isso disseminado, e acho que muitas mudanças que estão acontecendo no sentido talvez de universalizar um processo desse tipo, porque ele é um negócio muito lucrativo. E nós temos agora, quer dizer, a última e atual década, eu diria 2010 para cá, né, e nesses 2 últimos anos, ontem falamos disso na palestra da Paola, né, e que é a ideia do currículo único, né,
né, com a base comum curricular, base nacional comum curricular. Muito significativo o depoimento da Iole na mesa da qual ela participou, né, em que várias versões foram produzidas e as equipes que estavam participando, né, elas iam sendo trocadas, né? Quer dizer, as pessoas que participaram da primeira não eram mais da segunda, e junto com isso foi estabelecendo um esvaziamento, né? Um esvaziamento das ideias, das concepções, dos próprios conteúdos. Bom, eu estava falando antes do recrudescimento, né, de um processo de exclusão de participação, mas eu quero dizer o seguinte, né, que nós temos no país uma lei de diretrizes e bases, ou os planos nacionais de educação, que são conquistas, entende? Porque elas são fruto, ainda que não nos satisfaça plenamente, elas são fruto de um debate, tá certo? De comunidades de professores, de associações, estão lá representados, como tem também o setor privado, etc. Né? O que tem acontecido, gente, é que o que está acontecendo hoje em dia não tem exatamente uma contradição com o que está lá nos documentos, porque o que está em jogo são processos interpretativos, né, segundo determinados interesses, entendeu? Então, ora, né, ontem se discutia se era base nacional comum ou se era base comum nacional, né, essa questão da terminologia, tá certo? Então, quer dizer, isso, conforme as pessoas, nós tivemos uma mudança ainda no governo Dilma de 4 ministros, tá certo? Quer dizer, que estavam catatônicos ali e submetidos a essas interpretações e executando, na verdade, um projeto de educação que transcende os governos, tá certo? Então, é nesse sentido que, quer dizer, não é que caiu, talvez, a ideia, né? Quer dizer, esses interesses se sentiram encorajados, ou parte mais conservadora deles, e apresentam ideias como escola sem partido, tá certo? Que significa um retrocesso enorme em relação àquilo que a gente já entendia como sendo conquistas dadas, tá certo? E a Iole falou muito bem ontem, né, que talvez havia uma fragilidade naquilo que a gente considerava como conquistas já dadas, tá certo? Talvez porque nós estivéssemos tendo a voz, tá certo? Em certa medida ou com uma certa expressão, né? Então, quer dizer, o que você tem então nesse conjunto que é um problema da gestão do serviço, da educação pública, né, é a instituição mesmo, quer dizer, o enxugamento, a diminuição do papel do Estado nisso, tá certo? A mudança, né, dos objetivos do ensino médio, segundo interesses mais mercadológicos mesmo, né, isso a gente vai, e acredito que os colegas falem um pouco sobre isso, né, medidas provisórias de contenção de corte de recursos como nunca se viu. Né. Eu vou me adiantando aqui. Como eu falei, né, talvez essa primeira ruptura ela se dá no âmbito de um movimento que envolve os próprios matemáticos, porque historicamente os matemáticos sempre se envolveram com o ensino de matemática, tá certo? Quer dizer, em qualquer país, né, interesses, aqui no Brasil também, é que às vezes, se eu pensar nos matemáticos mesmo, que formam professores ou que estão lá nos institutos, eles pensam muito mais no ensino médio, se preocupam mais com o ensino médio do que com o ensino com os anos elementares, né, iniciais. Né. De qualquer modo, né, eu queria me focar na terceira ruptura, né, que acho que é a que a gente vive, né, que há uma exacerbação das disputas políticas. Né, se promove uma excessiva centralização das decisões no governo federal e escasso envolvimento das outras instâncias político-institucionais, como o Conselho Nacional de Educação e da comunidade científica com a educação básica. Esse processo exclui os principais atores, professores, alunos, associações profissionais, pesquisadores, universidades, etc. Não pense que nós estamos incluídos quando algum de nós é chamado, convidado a ajudar a produzir um documento ou a fazer leituras
críticas, tá certo? Isso, quer dizer, não é garantia, são pessoas individuais, não é a ISBEM, não é o conjunto de associações profissionais que são chamadas, são pessoas que são levadas para lá, tá certo? Acho que a gente pode discutir a validade, né, de participar, e, enfim, tem toda uma... Quer dizer, não há um juízo de valor em relação a isso, porque em maior ou menor escala, todos nós participamos, pelo menos os que já atuavam na época, não os tão jovens, né? Quando os parâmetros curriculares pedem, ou os referenciais, os parâmetros pedem para 700 profissionais, tá certo? O MEC pede para 700 profissionais entre pesquisadores, professores, formadores e, enfim, essas separações elas são discutíveis, mas também associações são convidadas a fazer uma leitura crítica, né, dos documentos e apresentar sugestões, ou os referenciais curriculares para a educação infantil chamam 400 desses mesmos profissionais da área. Não significa, quer dizer, isso é muito mais, ao meu ver, uma forma de buscar uma legitimação, tá certo? Alguém fez, sei lá quem, ou sabemos quem, mas o aval dessas pessoas é muito importante para validar e dizer, olha, nós contamos com a colaboração crítica aí de 700 profissionais, sei lá se incorporaram as críticas ou quantas delas, etc. Imagina isso hoje, pensando nessa consulta feita aberta pela internet, né, para um número enorme de pessoas. Quer dizer, eu gostaria muito de discutir com as pessoas envolvidas qual é o resultado disso. Tá certo? Então, eu acho que é uma falsa participação, entendeu? É interessante participar, no caso eu estava citando os parâmetros, mas você não tem aquilo que eu estava dizendo, você não é a voz do dono, entende? Porque no momento seguinte, conforme for o interesse, a IOL estava lá, no momento seguinte já não estava, entendeu? Então é preciso que a gente tenha essa percepção. O que eu acho também que é interessante frisar é que nesse momento que a gente está vivendo, de maneira já exacerbada, como eu disse, né, a exclusão, etc., nós temos uma retomada do tecnicismo, entendeu? Quer dizer, como sendo aquele movimento em que você separa quem pensa de quem faz, entendeu? Quer dizer, você tem... o tecnicismo tem essa característica, entende? Alguém, um intelectual, um especialista, um supervisor, etc., pensa a coisa e o professor executa. Tá? Então ele não está diretamente envolvido. É claro que você tem que discutir que formas você trava esse debate num país tão extenso quanto o Brasil. E por último, né, o que essa mudança traz, ao meu ver, é o que eu tenho chamado aqui, né, ela promove ou vem promovendo ao longo do tempo, e agora de maneira mais intensa, o apagamento de conquistas, né, importantes, né, que envolve os fins, são um apagamento daquilo que é um ideário. Se você pensar nos pioneiros na década de 30, concebendo a educação, né, junto com o projeto de país, uma educação pública, laica, gratuita, né, para todos, né, e numa perspectiva republicana, vamos dizer assim, tá certo? Que você pode, evidentemente, que você pode fazer uma análise crítica de tudo isso, mas ali tinha um ideário, né, que você identifica, de certo modo, na LDB, no Plano Nacional de Educação, mas que isso vai se perdendo. Então, de repente, isso não... Né, você está falando em educação como adaptação. Né, quer dizer, não é educação, eu perguntava para o Kuhlmann na palestra dele, né, quer dizer, você fala de adaptação como sendo um projeto de vida. Né, o sujeito se adapta a uma sociedade competitiva, e o máximo que ele pode aspirar é ter uma educação para que ele participe dessa disputa, dessa competição, né? Como se o ideal da pessoa, do ser humano, fosse, né, vencer o outro, tá certo? Graças a critérios ditos meritocráticos, né? Vencer o outro e seguir adiante. Acho que há um apagamento também, né,
relativo ao lugar dos saberes disciplinares, né? Quer dizer, eu identifico nesses documentos, quer dizer, uma impaciência para a discussão de fundamentos, de concepções, tá certo? Quer dizer, você tem uma indiferença ao que seria uma epistemologia do ensino nas diferentes áreas e disciplinas, e em relação às sinalizações que a produção do conhecimento na área traz para esse campo do ensino da matemática. Acho que há um apagamento em relação a 3 elementos que são essenciais e são intrínsecos à condição docente, tá? O que, quer dizer, eu também fazendo aqui uma licença poética, né, que são constitutivos de uma ontologia do trabalho docente, tá certo? Que seria a ideia da autonomia, da autoridade e alteridade do professor, tá certo? Quer dizer, uma vez que ele é excluído desse processo, né, ele perde de vista aquilo que é elemento constitutivo da sua condição. Vigora em relação ao professor o princípio da economia. Ontem se falou muito no princípio da economia, das condições salariais, da formação, da valorização, etc. Nessa lógica, tem-se o professor como estorvo. Quem foi o Bigode que falou isso ontem, né? Mais ou menos, acho que foi esse termo, né? Nós aprendemos no passado, e quem é da década de 70 aqui, combativo na década de 70, a gente aprendeu, né, que o capitalismo não poderia destruir a força de trabalho da qual depende a sua sobrevivência. Certo? Quer dizer, eles não são burros, eles podem explorar a força do trabalho, mas eles não vão destruí-la. Tá? Na educação, esse princípio está em xeque, né? Quer dizer, você tem uma investida brutal mesmo para uma espécie de extermínio, vamos dizer, ou de anulamento, de desqualificação, de humilhação até quando a gente olha o que acontece com os professores do estado de São Paulo ou no Paraná, certo? É evidente que eu não estou aqui dizendo que não tem jeito, entende? Quer dizer, nós estamos debatendo e o tempo todo está colocado, inclusive para os professores que permanecem nas escolas, né, qual é a perspectiva, né, como se mover a contrapelo desse movimento, certo? Quer dizer, eu lembro que na greve que houve em São Paulo dos professores, em que os professores, o governador não recebia os professores, né, de jeito nenhum, tá certo? Greve até a morte, era essa a perspectiva, mas nós recebemos aqui professores e muitos desalinhados em relação às associações profissionais. Isso é um dado curioso que é diferente do meu tempo, quer dizer, a associação profissional é um elemento aglutinador, unificador, e as lutas eram unificadas de algum modo, não que as vitórias fossem expressivas, mas se perdeu isso. Os professores vieram aqui pedir dinheiro aos alunos, né? Eles percorreram classes pedindo dinheiro para a sobrevivência porque o ponto tinha sido cortado. Tá? E eram professores em condições precaríssimas, não reconhecendo entidades, não sei qual era o nível de disputa, mas certamente havia uma indisposição em relação a isso. Um outro aspecto que faz parte desse apagamento, né, diz respeito à avaliação que é tomado como parâmetro de qualidade. Né? E isso está impregnado. Né? Eu, às vezes, me indisponho quando eu leio trabalhos acadêmicos, teses, dissertações, em que as pessoas trazem já como uma fala dada, né, segundo a avaliação, segundo os indicadores do INEP, papapá, entendeu? Como se isso fosse a absoluta expressão da verdade. Entende? Você tem uma lógica de avaliação, né, que suprime, né, exclui o professor, ela impõe um modo de fazer o currículo, ela dita o que o professor deve fazer, ela é indutora do currículo, porque o professor vai fazer exatamente aquilo, ou vai tentar fazer exatamente aquilo que as avaliações pretendem, tá certo? Porque ele também não é burro, tá certo? Porque se ele não fizer ou não disser que faz e mostrar isso, ele será penalizado. Tá certo? Ele será punido. Então, o que a gente observa hoje, né, é uma cultura da avaliação que atravessa todos os setores da atividade humana, tá certo? Não é na universidade,
né, na educação básica, mas também, quer dizer, nas outras atividades, tá certo? E tudo é avaliado, é preciso que tudo seja medido, quantificado, né, e isso se caracteriza, né, o que temos chamado de a avaliação como impostura, tá certo? Quer dizer, a avaliação, ela transcendendo a sua própria finalidade, tá certo? Não é que não devam ter avaliações sistêmicas, mas com um papel puro e simples de trazer elementos e para que esse sistema se organize e pense em políticas que qualifiquem a educação, que fortaleçam os sistemas, etc. O que geralmente acontece são esses dados brutos ganhando grande destaque na imprensa, tá certo? Quer dizer, os atores principais envolvidos, alunos, pais, não estão falando, mas é a Folha de São Paulo, é o MEC, tá certo? E o secretário, né? Quer dizer, o conjunto de atores envolvidos com uma determinada questão social ou educacional, ele é muito mais amplo, tá certo? Do que só quem tem a voz, né? Ou só quem tem o poder da palavra, tá certo? Essa que é a questão. Então, nesse sentido, essas avaliações, elas passam como um trator sobre as práticas dos professores, as práticas curriculares, tá? E dentro desse recrudescimento que eu estou falando, isso só se agrava mesmo, né, daqui para frente. Aqui, Bigode, eu trouxe essa homenagem, né, que uma banca que eu participei aqui de uma professora de língua portuguesa, e ela é do Maranhão como eu, né? E ela trouxe essa ilustração para caracterizar um pouco como é que é o tipo que é pensado, ainda sobretudo no sistema, em algumas escolas, né? Como é que é pensado o professor. Não tinha acontecido o que aconteceu com o Henrique Batista, entendeu? Quer dizer, mas a ideia do empreendedorismo, do cara arrojado, do cara que é vitorioso, tá certo, como modelo, isso é uma peça, né, de propaganda. Só para finalizar também, reforçando que no nosso caso das sociedades científicas, profissionais, etc., elas têm tido uma atuação técnica, né? Eu acho que ela teve momentos de protagonismo, né, mas ela é totalmente coadjuvante quando é. Certo? Não temos garantia que os nossos debates cheguem e produzam alguma diferença. Agora, quer dizer, a única questão é essa, quer dizer, é importante participar, quer dizer, eu acho que, quer dizer, você pode participar entendendo que você vai lá legitimar uma proposta, certo? Você vai evidentemente levar a sua contribuição, mas não é você que tem a decisão na mão para poder operar transformações. Basicamente isso, não quero mais tomar o tempo, tá certo? E aí eu chamo o Antônio Miguel para vir fazer a sua fala. Muito obrigado.